senhoras e senhores deputados, já que Vossa Excelência, presidente, ao anunciar o deferimento da palavra, Vossa Excelência registrou, serei o botafoguense, estou com a esperança de hoje derrotar o Cruzeiro um mínimo de 3-0. Mas, senhor presidente, já manifestei dessa tribuna sobre os escândalos no Ministério do Trabalho. Jornal O Globo, a semana passada, divulgou as investigações levadas a efeito pela Polícia Federal, culminando com muitas prisões, inclusive de integrantes de elevados escalões do Ministério do Trabalho, dizendo inclusive na matéria que o atual ministro do Trabalho reconduziu a cargos importantes figuras que haviam sido demitidas quando ocupava o Ministério do Trabalho. Figuras que ocuparam o Ministério do Trabalho quando o ministro, o senhor Carlos Lupe, e que foram demitidas, exoneradas pelo ministro Brizala Neto. E, assumindo o ministério, o atual ministro Manuel Dias, essas figuras foram reconduzidas aos cargos, mesmo tendo os respectivos nomes envolvidos nas denúncias anteriores. Menciona um possível desvio de 400 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e ainda dinheiro que se destinara à qualificação profissional para a inserção no mercado do trabalho de vários cidadãos brasileiros. Grave a denúncia, esperava-se a criação de uma comissão isenta, mas o ministro do Trabalho se apressou em criar uma comissão para investigar, constituída inclusive de ex-acusados. O escândalo assumiu uma repercussão muito grande e hoje, senhor presidente, talvez para a surpresa de muitos, Sua Excelência, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, dá uma entrevista ao jornal O Globo, uma entrevista assustadora, porque ele afirma conhecer os escândalos, sabe quais são os responsáveis, inclusive em outros ministérios. Fala inclusive de escândalos no Ministério do Trabalho a partir da década de 90, envolvendo governadores e prefeitos. E faz uma ameaça. E a ameaça é dirigida claramente a presidente da República, Dilma Rousseff. Uma espécie de chantagem, ou uma espécie de ultimátum. Diz na reportagem o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que se ele for demitido, ele dará conhecimento público de todos os fatos escabrosos de que ele tem conhecimento, enunciando os autores.
os envolvidos? Eu não sei. Nós temos aqui na casa integrantes de partidos que dão sustentação ao governo federal, ao governo Dilma Rousseff. Mas como fica a presidente da República diante desse desafio, dessa provocação? É claro que o ministro do Trabalho, Manuel Dias, se ele tinha conhecimento ou tem de tantos escândalos que ainda não são de conhecimento público, ele, pelo menos, no mínimo, foi omisso, não assumindo a sua responsabilidade como cidadão e como dirigente partidário, de fazer as denúncias. Omitiu, foi omisso, mas agora diz ter conhecimento. Imagino eu que a situação dele no Ministério do Trabalho só será sustentável se a entrevista intimidar a presidente. Porque se ele for mantido no Ministério do Trabalho, não digo nem a impressão, a certeza que ficará na opinião pública é a de que a presidente temeu, está temendo novos escândalos, porque ele afirma com convicção, só faltou dizer: tremerão os alicerces da República. Mas diz que não ficará calado, que não aceitará um linchamento público, porque ele está no ministério há poucos meses e não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos no passado, que ele supostamente estaria corrigindo, mas corrigindo, recuperando para os cargos figuras envolvidas nos escândalos anteriores. É claro que o ministro, que esse episódio também registra um fato importante: a ocupação por um partido político, o PDT, do Ministério do Trabalho, teve desdobramentos em estados e municípios, quando o próprio partido indicava os secretários de trabalho, indicava secretários do trabalho para a administração dos recursos oriundos do Ministério do Trabalho. E aí o jornal divulga investigações que envolvem, em Santa Catarina, que é o estado de origem do ministro Manuel Dias, o envolvimento em investigações que trazem à baila o nome da mulher do ministro, que é secretária de Trabalho em Santa Catarina. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, para lamentar profundamente todo esse episódio. Lamentar um episódio que passa a ser protagonizado por uma legenda, a legenda de Leonel Brizola, a legenda trabalhista, uma legenda que deveria ter acumulado um patrimônio e preservado esse patrimônio, e não estar destruindo pela ação de alguns que, em ocupando o Ministério do Trabalho, usaram da força política que detiveram para degradar
ou para patrocinar, ou para se omitir quando do desvio de verbas públicas, ainda mais verbas que pertencem ao próprio trabalhador. Então, senhor presidente, a entrevista do ministro Manoel Dias, ministro do Trabalho, no jornal O Globo de hoje, impõe a ele, primeiro, se mantido no ministério, divulgar tudo de que tem conhecimento, para que seja investigado. Mas, para ser mantido no ministério, silenciando sobre os fatos de que conhece, ele estará dizendo para todos nós que ele conseguiu pressionar de tal forma a presidente Dilma Rousseff que, para preservar a imagem do governo, ou de governos, inclusive de partidos outros diversos, a presidente não teve coragem, não ousou demitir. Mas, senhor presidente, encerrada essa questão ligada ao Ministério do Trabalho, a esse lamentável episódio, e recebi ligações, magoando ainda muitos que continuam pertencendo aos quadros do PDT, magoando muitos inclusive, que a partir desse novo escândalo, se preparam para deixar a legenda, que pelo menos o PDT possa recuperar, a sua verdadeira identidade e possa ser conduzido por aqueles que ainda continuam na legenda. Mas por último, senhor presidente, tratando de outro assunto, fiquei com essa incumbência. Recebi de alunos lá de São Gonçalo, Escola Municipal Guaxindiba de São Gonçalo. Recebi uma carta, senhor presidente, de uma aluna de 10 anos, do 4º ano, Helena Tavares de Freitas. Deputado Conde Bittencourt, a carta é muito rápida e eu vou tomar a liberdade de lê-la, muito pequena, dá tempo do nosso. Eu peço a Vossa Excelência, então, que transcreva nos anais a carta. Fala da importância de São Gonçalo, a importância de Guaxindiba, mas Guaxindiba que não tem saneamento básico. 2 linhas de ônibus, retrata aqui o sofrimento da população e reconhece a falta de prioridade do governo, que não dá atenção, que não ouve a população. Portanto, peço a Vossa Excelência a transcrição nos anais de uma carta dirigida a todos os deputados. Carta de Helena Tavares de Freitas, Escola Municipal Guaxindiba. Muito obrigado.